Com as últimas moedas que restavam em sua carteira desgastada, Marina Oliveira comprou um trailer enferrujado abandonado no meio da mata. Ela acreditava que aquilo seria apenas um abrigo temporário, um refúgio improvisado onde poderia proteger seus 4 filhos do frio das noites na Serra Gaúcha. Mas, ao arrancar as tábuas podres do assoalho, ouviu um som vindo debaixo da terra, um ruído que transformaria completamente o destino de sua família. Você consegue imaginar o que significa perder absolutamente tudo, até mesmo a última gota de esperança, e ter que se abrigar em um pedaço de metal corroído em meio ao nada, apenas para descobrir que exatamente embaixo dos seus pés algo ou alguém estava oculto aguardando por você? Parece enredo de ficção, mas aconteceu de verdade nas montanhas do Rio Grande do Sul em 1989. E aquilo que essa mulher encontrou lá embaixo não era simplesmente um mistério qualquer. Era um segredo capaz de derrubar os poderosos e redefinir o verdadeiro significado da coragem humana. Marina Oliveira tinha 41 anos quando seu universo desmoronou por completo. Corria o ano de 1989 e o ônibus que transportava os trabalhadores da colheita de uva capotou na descida perigosa, conhecida como Curva da Morte. Seu marido, João Pedro, jamais voltou para casa naquela tarde cinzenta de outono. A empresa agrícola, depois de semanas de desculpas vazias e promessas não cumpridas, entregou-lhe um envelope fino contendo alguns cruzados novos como compensação pela perda. Era uma quantia ridícula, 200 mil cruzados da época que mal davam para sobreviver 15 dias. 200 mil cruzados que representavam toda a existência de um homem decente, um pai de 4 crianças inocentes. 200 mil cruzados que cabiam facilmente no bolso rasgado de seu avental florido. Marina era viúva agora, responsável sozinha por 4 bocas famintas. O mais velho, Gabriel, com 13 anos, mal conseguindo compreender que agora precisava ser o homem da família. As gêmeas, Júlia e Helena, com 9 anos. O pequeno Pedro, com apenas 6. João Pedro havia sido sua âncora neste mundo, um homem de poucas palavras, mas de abraços fortes, que sempre retornava do campo com um sorriso cansado no rosto e um caramelo guardado para cada filho. Ela ainda conseguia lembrar perfeitamente daquela última manhã, quando ele depositou um beijo demorado em sua testa antes de embarcar no ônibus velho. "Marina, cuida dos nossos meninos", ele disse com aquela voz rouca que ela tanto amava. "Me promete que eles vão ter um futuro melhor." Ela havia prometido sem imaginar que aquela promessa se transformaria em uma batalha diária pela sobrevivência mais básica. Seguir em frente revelou-se muito mais brutal do que qualquer promessa poderia antecipar naquele momento de despedida. Sem o salário mensal de João Pedro, o proprietário da pequena casa de madeira onde a família morava deu-lhes apenas 10 dias para desocupar o imóvel. Marina não possuía parentes próximos dispostos a ajudar. Todos haviam migrado para Porto Alegre ou cruzado a fronteira para a Argentina em busca de melhores oportunidades. Ela se viu literalmente na rua, dependendo da caridade esporádica da igreja local e dos poucos trocados que conseguia ganhando lavando roupas de terceiros no Rio Gelado. Durante 4 meses inteiros, dormiram amontoados no chão frio da casa paroquial graças à bondade do padre Antônio, um homem idoso de coração generoso. Porém, a pressão das famílias tradicionais da comunidade aumentava semana após semana. Elas não viam com bons olhos uma viúva jovem e seus 4 filhos ocupando a casa de Deus indefinidamente. Marina sentia perfeitamente que seu tempo naquele refúgio estava se esgotando rapidamente. Foi então, numa manhã gelada de junho, que tudo mudou drasticamente. O zelador da igreja, seu Mário, um homem calado e de poucas amizades, informou-lhe que o antigo proprietário da casa havia queimado os poucos pertences que não conseguiram resgatar a tempo. Marina sentiu o chão sumir sobre seus pés descalços. Para onde iria com 4 crianças? Como conseguiria sobreviver ao inverno rigoroso que se aproximava?
Restavam-lhe apenas 120 mil cruzados daquela compensação miserável, escondidos cuidadosamente num saquinho de pano amarrado à sua cintura, um dinheiro que havia jurado solenemente não tocar, exceto em situação de extrema emergência, de vida ou morte mesmo. Esta era definitivamente essa emergência que tanto temia. Caminhou durante 5 dias seguidos com Pedro, o caçula, amarrado em suas costas com um pano surrado, e os outros 3 agarrados firmemente à sua saia desbotada, batendo de porta em porta. Procurava qualquer tipo de trabalho, um teto sobre suas cabeças, qualquer oportunidade honesta. Mas, numa cidade pequena como Gramado, uma mulher sozinha, carregando 4 filhos pequenos, não era vista como uma oportunidade de ajudar o próximo, era encarada como um problema imenso que ninguém queria assumir. As portas se fechavam com desculpas educadas, porém firmes e definitivas. Já temos quem nos ajude aqui, senhora. Não há espaço suficiente para tanta gente. Talvez na serraria estejam precisando de cozinheira, mas eles não aceitam crianças no local. E depois vinham os outros olhares, aqueles que ela aprendeu a reconhecer e temer, os olhares de homens que enxergavam seu desespero como um convite silencioso para propostas indecentes. O capataz da serraria, um sujeito barrigudo de bigode espesso e oleoso, examinou-a lentamente de cima a baixo com olhos que a fizeram sentir nua e vulnerável. Uma mulher ainda jovem como a senhora não deveria sofrer tanto assim, ele disse com voz insinuante e sorriso torto. Eu poderia oferecer uma casinha confortável, comida farta na mesa, em troca apenas de um pouco de companhia especial nos finais de semana. Marina sentiu a bile subir queimando por sua garganta. Procuro trabalho honesto, senhor, respondeu com a voz trêmula, mas firme, virando-se imediatamente e saindo dali carregando o que restava de sua dignidade maltratada, com o choro baixinho de seus filhos seguindo-a como uma sombra inseparável e dolorosa. Por 4 noites consecutivas, dormiram espremidos embaixo de uma ponte de pedra antiga, cobertos com pedaços de papelão molhado que Gabriel havia encontrado num contêiner de lixo. O frio cortante da serra penetrava até os ossos frágeis, e Marina passava as madrugadas tremendo violentamente, não apenas de frio, mas principalmente de pavor de que seus filhos adoecessem gravemente, de que a assistência social aparecesse e levasse suas crianças embora dela. Os 120 mil cruzados continuavam amarrados em sua cintura, queimando sua pele como brasas vivas. Ela sabia perfeitamente que precisava usar aquele dinheiro imediatamente, não para comprar comida, mas para garantir um abrigo, por mais miserável e precário que fosse. Foi numa tarde acinzentada de céu carregado, quando o vento gelado soprava folhas secas e agulhas de araucária, que Maína entrou cambaleando no mercadinho São Jorge para comprar 2 quilos de arroz e um pouco de banha de porco, usando as últimas moedas soltas que carregava no bolso furado. Estava tonta de fome acumulada, mas se mantinha ereta e orgulhosa, recusando-se terminantemente a parecer fraca diante dos outros. Atrás do balcão engordurado de madeira escura, 2 homens vestindo botas lamacentas bebiam cachaça barata em copos sujos. Marina reconheceu um deles imediatamente. Era o Carlinhos, um sujeito que fazia fretes ocasionais numa caminhonete velha e barulhenta. O outro era um desconhecido, aparentemente um comprador de madeira de fora da região. Aquele trailer continua lá apodrecendo no meio do mato, dizia Carlinhos, limpando a boca com as costas da mão suja. O dono, aquele alemão maluco, morreu faz uns 5 anos e ninguém nunca apareceu para reclamar propriedade. A prefeitura quer remover aquilo, mas fica muito longe da estrada principal. Sai mais caro transportar do que vale. E quem iria querer aquela porcaria mesmo? Concordou o outro, batendo o copo vazio no balcão. Esse trailer tá mais furado que peneira velha. Dizem que o alemão, um tal de Klaus, estava metido em negócios muito estranhos. Sumiu assim do nada, sem deixar rastro. Carlinhos continuou enchendo novamente o copo. Estão pedindo 150 mil cruzados só pelo direito de ocupação do terreno. Mas aposto minha caminhoneta que se alguém chegar lá com 80, eles aceitam na hora, só para tirar aquilo dos registros municipais.
O lugar é amaldiçoado, todo mundo sabe, longe de tudo e de todos, só serve mesmo para quem já não tem absolutamente mais nada a perder nesta vida. Marina sentiu seu coração disparar descontroladamente dentro do peito magro. Um trailer abandonado por 150 mil, talvez até menos que isso. Ela tinha 120 guardados. Seria realmente possível? Aproximou-se dos homens com passos decididos, embora seus joelhos tremessem violentamente sob a saia rasgada. Com licença, senhores. Sua voz saiu surpreendentemente mais clara e firme do que ela esperava. Estou ouvindo vocês falarem sobre esse trailer no meio da mata. Onde fica exatamente esse lugar? Os dois homens viraram-se surpresos para encará-la. Seu Joaquim, o dono do mercadinho, parou de pesar o arroz com a balança enferrujada. Senhora, começou Carlinhos com um sorriso de canto de boca. Aquele não é lugar apropriado para uma mulher, muito menos com crianças pequenas. Fica a 7 quilômetros da estrada de chão, bem dentro da mata fechada, perto do córrego seco. O trailer está sobre pilhas de tijolos velhos, mas o piso está completamente apodrecido. Não tem portas funcionando, as janelas estão todas quebradas em cacos, e a gente da região conta histórias assustadoras, acrescentou o outro baixando instintivamente a voz. Dizem que o alemão Klaus não morreu de causas naturais não, que foi assassinado brutalmente por dívidas de jogo clandestino e que nas noites de lua cheia se ouvem barulhos muito estranhos, como se ele ainda estivesse lá dentro protegendo alguma coisa. Ninguém sensato se aproxima daquele lugar depois que o sol se põe. Marina engoliu seco, mas não demonstrou qualquer medo ou hesitação. E se alguém oferecer 120 mil cruzados, vocês acham que aceitariam essa proposta? Carlinhos soltou uma risada curta e sem humor. Senhora, aquela porcaria não vale nem 20 mil, mas se a senhora tiver realmente a coragem de ir viver naquele ninho de cobras e ratos, eu mesmo a levo até o secretário da prefeitura agora mesmo. Garanto que ele aceita sua oferta só para riscar aquilo dos livros de propriedades da cidade. Então vamos fazer isso agora, disse Marina com determinação férrea, desamarrando o saquinho de pano de sua cintura magra e contando as notas gastas e suadas sobre o balcão sujo. O som do papel velho e úmido pareceu ecoar no silêncio pesado do mercadinho pequeno. Aqui estão 120 mil cruzados contados. Quero que o senhor faça o favor de levar esta oferta ao secretário da prefeitura hoje mesmo. Diga a ele que é absolutamente tudo que possuo neste mundo. Meu nome completo é Marina Oliveira, viúva de João Pedro da Silva. Os homens trocaram olhares significativos de surpresa e incredulidade. Seu Joaquim, o comerciante, assentiu devagar, como quem reconhece o desespero verdadeiro quando vê estampado no rosto de alguém. Carlinhos pegou as notas úmidas, sopesou-as na mão calejada e finalmente concordou com a cabeça. Está bem então, dona Marina, vou levar seu dinheiro suado até lá. Apareça aqui amanhã ao meio-dia e eu digo se o negócio foi fechado ou não. Mas deixe eu avisar de novo com toda sinceridade. Aquele lugar vai custar sangue, suor e lágrimas para transformar em algo minimamente habitável, se é que isso é possível mesmo. Eu não tenho medo nenhum de trabalho duro, respondeu Marina, e havia uma determinação tão intensa em sua voz rouca que fez os homens calos se calarem completamente. Nunca tive medo na minha vida inteira. Naquela noite gelada, encolhida com seus 4 filhos trêmulos embaixo da ponte de pedra fria, pela primeira vez em longos meses de sofrimento, Marina sentiu algo remotamente parecido com esperança renascendo em seu peito. Olhou fixamente para a lua cheia prateada no céu e sussurrou baixinho. João Pedro, onde quer que você esteja agora, me ajude. Me dê forças sobrenaturais para erguer um lar de verdade para nossos filhos amados. No dia seguinte, exatamente ao meio-dia, conforme combinado, Carlinhos a esperava encostado no balcão do mercadinho com um papel oficial carimbado na mão e uma expressão de pura incredulidade estampada no rosto queimado de sol. Meus parabéns, dona Marina! Agora a senhora é oficialmente, bem, ocupante legal de um trailer de alumínio modelo 1962 com 500 metros quadrados de terreno de mata nativa localizado no lugar chamado Córrego Seco.
O secretário riu tanto quando alguém ofereceu dinheiro vivo por aquela sucata que agarrou suas notas sem fazer uma única pergunta e carimbou o papel na mesma hora. Disse que boa sorte expulsando as jararacas de lá. Marina segurou o documento oficial com as 2 mãos trêmulas, um simples papel timbrado que comprovava legalmente seu direito de ocupação. Era dela agora. Pela primeira vez desde que João Pedro morreu naquele acidente terrível, ela possuía algo que era verdadeiramente seu, um lugar no mundo cruel, um teto sobre suas cabeças, mesmo que estivesse repleto de buracos enormes e infiltrações. "Pode me levar até lá agora mesmo?" perguntou ela com urgência. "Claro que sim. Suba na caçamba da caminhonete com as crianças. Vamos de uma vez resolver isso." O trajeto foi absolutamente torturante para todos. Os 7 quilômetros de estrada de terra batida transformaram-se num caminho estreitíssimo que a caminhonete mal conseguia percorrer sem raspar nas laterais. Os galhos retorcidos das araucárias arranhavam ruidosamente os lados enferrujados do veículo velho. Quanto mais se distanciavam da cidade pequena, mais densa e silenciosa tornava-se a mata fechada ao redor. O único som audível era o rangido alto da caminhonete sobre as folhas secas acumuladas por anos. Finalmente, Carlinhos pisou forte no freio gasto numa clareira minúscula entre árvores gigantes. "É ali, Dona Marina", e apontou com o dedo calejado. E ali estava o trailer prometido, descansando torto sobre pilhas irregulares de tijolos vermelhos como um animal metálico gigante encalhado para sempre. O alumínio, que um dia deve ter sido brilhante, estava completamente opaco, manchado de ferrugem alaranjada e musgo verde escuro. Estava literalmente cercado por mato alto até a cintura e araucárias antigas que quase o cobriam totalmente da luz do sol. A porta lateral pendia penosa de uma única dobradiça enferrujada. As janelas eram apenas buracos vazios e escuros, que pareciam olhos mortos. A vegetação invasora havia crescido desordenadamente por todos os lados, cobrindo completamente os degraus improvisados da entrada. Gabriel, o filho mais velho, agarrou-se com força à mão calejada de sua mãe. As gêmeas começaram a choramingar baixinho, assustadas. Carlinhos observou Marina atentamente, claramente esperando ver o arrependimento tomar conta de seu rosto cansado. Mas ela apenas respirou fundo, enchendo os pulmões de ar gelado, ajeitou melhor Pedro nas costas e caminhou determinada em direção à entrada sombria. O interior era literalmente um pesadelo acordado e fedorento. O cheiro insuportável de mofo, de animal morto em decomposição e de podridão generalizada atingiu-a violentamente no rosto como um soco. O piso de linóleo barato estava levantado e ondulado, e em várias seções grandes estava completamente apodrecido e ausente, revelando a terra úmida e escura embaixo da estrutura. Havia fezes ressecadas de gambás e ratos espalhadas absolutamente por todo o canto. Teias de aranha grossas e antigas pendiavam pesadamente do teto baixo de alumínio. No que um dia foi a cozinha, restava apenas uma pia de metal completamente oxidada e manchada. No extremo oposto do espaço apertado, um colchão manchado de líquidos e rasgado em vários lugares apodrecia lentamente num canto escuro. Mas Marina conseguia enxergar muito além de toda aquela sujeira acumulada e abandono. Ela via 4 paredes sólidas de metal que, uma vez devidamente limpas, a protegeriam do vento cortante e gelado da Serra Gaúcha. Via um teto que, embora vazasse água em vários pontos, era infinitamente melhor que dormir a céu aberto sob chuva. Via um piso que, mesmo apodrecido em grandes áreas, poderia ser consertado e remendado com trabalho árduo. Via um espaço físico que era exclusivamente dela, que absolutamente ninguém jamais poderia tirar ou roubar dela novamente. "É perfeito", disse em voz baixa, mas firme, e não havia absolutamente nenhum traço de ironia em sua afirmação sincera. Carlinhos olhou-a como se ela tivesse enlouquecido completamente. "Perfeito, senhora? Sério mesmo?" "Sim, perfeito." Ela virou-se para encará-lo e seus olhos castanhos estavam cheios de lágrimas brilhantes. Mas não eram lágrimas de tristeza ou derrota. Eram lágrimas de uma determinação absolutamente feroz e inabalável. "É nosso,
é tudo que temos neste mundo, e meus filhos e eu vamos transformar este lugar num verdadeiro lar acolhedor. Carlinhos balançou a cabeça grisalha, ainda sem conseguir acreditar no que via e ouvia, mas algo profundo em seu olhar mudou sutilmente naquele instante. Pois é, a senhora tem mais coragem do que muitos homens crescidos que conheço por aí, dona Marina. Isso é verdade absoluta. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, do mercadinho do seu Joaquim, diga que eu garanto o pagamento depois. Meu sítio pequeno fica uns 8 quilômetros descendo pela estrada principal de chão. Que Deus Todo-Poderoso a proteja e ajude, porque vai precisar muito. Muito obrigada mesmo, senhor Carlinhos. Jamais vou esquecer sua gentileza neste dia. Quando a caminhoneta velha desapareceu finalmente na curva, deixando para trás apenas uma nuvem espessa de poeira vermelha, Marina e seus 4 filhos ficaram completamente sozinhos diante de sua nova propriedade misteriosa. O silêncio absoluto da mata densa os envolveu como um cobertor pesado e sufocante. Gabriel, com seus 13 anos recém-completados, cerrou os punhos pequenos com determinação. É aqui que vamos morar agora, Nãe. As gêmeas esconderam-se atrás da saia surrada de Marina e Pedro começou a chorar abertamente com medo do desconhecido. Marina apertou a mandíbula com força. É aqui sim que vamos viver, disse com firmeza inabalável. Cheira muito mal agora, mas é completamente nosso e de mais ninguém. Vamos limpar tudo isso juntos. Este lugar humilde será nosso castelo sagrado. Entenderam bem o que estou dizendo? Absolutamente ninguém vai nos expulsar daqui nunca mais. E Marina Oliveira, viúva sofrida com 4 filhos famintos e um trailer completamente inservível no meio do nada absoluto, começou imediatamente a trabalhar com todas as forças que ainda possuía. Os primeiros 7 dias foram uma batalha brutal e incessante contra a sujeira acumulada de anos e o abandono total. Marina acordava religiosamente antes do primeiro raio de sol aparecer no horizonte e trabalhava sem parar até que seus músculos doloridos gritassem por misericórdia. Primeiro arrastou sozinha o colchão fedorento e pesado, puxando-o com todas as suas forças limitadas em direção à mata fechada, sentindo náuseas violentas por causa do cheiro insuportável de mofo e urina de rato. Depois, usando um galho grosso e resistente que encontrou caído no chão, começou a varrer vigorosamente cada centímetro. Varreu quilos e mais quilos de excremento ressecado de animais, ninhos abandonados de ratos, folhas mortas acumuladas e lixo variado que o alemão Klaus havia deixado para trás. Gabriel a ajudava como podia, seus bracinhos magros lutando desesperadamente com o peso da sujeira acumulada. As gêmeas, depois de superarem o susto inicial paralisante, foram designadas para ir buscar água no córrego seco que, felizmente, ainda mantinha um filete fino de água limpa corrente a aproximadamente 800 metros de distância. Iam e voltavam repetidas vezes, carregando latas de metal enferrujadas pesadas, trazendo água preciosa gota a gota. Marina usava essa água fria e os poucos trapos que possuía para esfregar cada centímetro do interior sujo. Esfregou as paredes de alumínio amassado, a pia oxidada e inútil, o teto manchado. O cheiro penetrante de umidade não desaparecia completamente, mas o fedor insuportável de decomposição começou finalmente a diminuir gradualmente. Para cobrir e proteger os buracos enormes das janelas quebradas, utilizou os mesmos pedaços de papelão molhado que haviam usado para se cobrir dormindo sob a ponte gelada. Para a porta lateral caída, Gabriel encontrou algumas tábuas velhas e meio podres espalhadas pela mata, e Marina, usando pedaços de arame enferrujado que achou jogado, conseguiu prendê-la de maneira extremamente rudimentar e precária. Não fechava direito nem oferecia segurança real, mas ao menos representava uma barreira psicológica mínima contra os perigos da noite na mata. Para os buracos maiores e mais perigosos no piso apodrecido, usaram pedras achatadas e lisas que as crianças encontraram nas margens do córrego, preenchendo cuidadosamente as lacunas com lama pegajosa e folhas secas de araucária, criando assim um chão irregular e torto, mas minimamente transitável sem riscos graves de acidentes.
Pelas noites longas e geladas, dormiam todos apertados juntos no canto mais seco que conseguiram identificar, sobre uma montanha improvisada de folhas secas de araucária que haviam coletado pacientemente durante o dia inteiro, cobertos apenas com a única manta fina que possuíam. Marina quase não conseguia dormir de verdade. Seu corpo inteiro doía terrivelmente, mas ela ficava alerta, escutando atentamente os sons aterrorizantes da mata fechada, os uivos distantes de lobos-guarás procurando comida, o vento forte balançando e gemendo no metal fino. Era uma dor física que a mantinha desperta noite após noite, mas, paradoxalmente, também era a satisfação profunda de estar finalmente construindo algo sólido e permanente com as próprias mãos calejadas. Foi precisamente na manhã fria do 8º dia de trabalho árduo que o acontecimento mudou tudo para sempre. Marina havia decidido firmemente que não podiam continuar dormindo indefinidamente sobre aquele monte de folhas secas no canto apertado. O piso deteriorado no centro do trailer estava tão completamente apodrecido e frágil que afundava perigosamente a cada passo descuidado. Gabriel, ela chamou seu filho mais velho com voz cansada. Precisamos arrancar urgentemente toda essa madeira podre, antes que Pedro ou as meninas caiam num buraco e se machuquem seriamente. Vamos usar a terra que está embaixo para tentar nivelar melhor o chão inteiro. Gabriel assentiu com a seriedade de quem carrega responsabilidades de adulto nos ombros finos. Não possuíam ferramentas adequadas para o trabalho pesado. Então, ajoelhados, lado a lado no chão sujo, Marina e Gabriel começaram a arrancar dolorosamente os pedaços grandes de linóleo velho e madeira compensada podre, usando apenas suas próprias mãos nuas já feridas. A madeira estava completamente encharcada de umidade, quase transformada numa polpa escura e fedorenta pela água que subia constantemente da terra embaixo. Era um trabalho absolutamente nojento e repugnante, e suas mãos encheram-se rapidamente de farpas dolorosas e cortes superficiais, mas continuaram avançando determinados, arrancando pedaço após pedaço pesado, arremessando-os para fora do trailer através da porta torta. O buraco irregular que estavam abrindo metodicamente deixava ver a terra escura compactada e as vigas enferrujadas de metal do chassi antigo do trailer. Estavam trabalhando concentrados perto do centro geométrico do espaço, movendo-se gradualmente em direção ao que um dia foi a área da pequena cozinha improvisada. Foi exatamente nesse momento que os dedos sujos de Marina bateram em algo completamente diferente que definitivamente não era terra macia nem metal enferrujado do chassi. Era madeira sólida e resistente, madeira trabalhada por mãos humanas. Marina congelou instantaneamente. Gabriel, para agora! Sua voz saiu estranhamente tensa. Seu coração começou a bater descontroladamente mais rápido sem nenhuma razão aparente ou lógica. Ajoelhou-se melhor e começou a cavar freneticamente com as mãos machucadas, removendo a polpa grudenta de madeira podre e a terra úmida que havia se acumulado ali por anos. E ali, apenas alguns centímetros abaixo do nível original do piso destruído, encaixadas perfeitamente entre duas vigas paralelas do chassi metálico, havia tábuas largas de madeira tratada. Não faziam parte da estrutura original do trailer, eram muito mais grossas e pesadas, colocadas ali deliberadamente e intencionalmente por alguém sobre a terra compactada. Eram 5 tábuas largas de pinho velho, mas surpreendentemente sólido, cada uma medindo aproximadamente 1,5 metros de comprimento, montadas e encaixadas perfeitamente formando um quadrado quase perfeito. Estavam cobertas por aquela camada espessa de destroços e detritos do piso superior colapsado, como se o piso apodrecido tivesse estado escondendo e protegendo aquilo propositalmente por anos. Com o coração martelando cada vez mais forte e rápido dentro do peito magro, Marina limpou cuidadosamente toda a terra grudenta do entorno das tábuas misteriosas. As madeiras pareciam antigas e desgastadas pelo tempo na superfície superior, mas a parte de baixo estava surpreendentemente seca e bem preservada.
Tentou levantar uma das extremidades usando apenas suas unhas quebradas, resistiu teimosamente no início, completamente travada pelo barro seco acumulado, mas então cedeu de repente com um rangido longo, alto e assustador que ecoou no silêncio. Embaixo havia apenas escuridão absoluta e impenetrável, um vazio profundo, um buraco cavado na terra. Marina fez a alavanca cuidadosa com um pedaço pontiagudo de metal que havia encontrado dias atrás e levantou a primeira tábua pesada com esforço, depois a segunda, depois a terceira. E ali, bem no meio do piso de seu novo lar humilde, havia uma abertura quadrada medindo aproximadamente 1,20 m de cada lado que descia em direção à escuridão mais completa e aterrorizante. Alguém havia cavado aquilo propositalmente. Certamente o antigo morador, o alemão misterioso Klaus. Mas para que propósito exatamente? Para esconder o quê? Marina debruçou-se sobre a borda irregular com extremo cuidado. Mas o cheiro forte que subiu daquelas profundezas era completamente diferente do cheiro comum de umidade de terra. Era um odor metálico e azedo penetrante, um cheiro de confinamento prolongado e de suor humano rançoso acumulado. Estava prestes a chamar Gabriel para que trouxesse correndo a única vela de sebo que possuíam, quando ouviu distintamente um som tão baixo e abafado que inicialmente pensou ser apenas o vento balançando as árvores lá fora, mas ouviu novamente com mais clareza. Era um movimento físico inconfundível, um roçar como tecido pesado contra a terra seca compactada, e então uma respiração humana entrecortada, claramente apavorada e contida. Seu sangue congelou instantaneamente nas veias. Havia algo vivo respirando ali embaixo naquele buraco escuro. Gabriel, visivelmente pálido de terror, agarrou-se desesperadamente ao braço trêmulo de sua mãe. — O que foi isso, mãe? As gêmeas, que brincavam distraídas num canto afastado, ficaram completamente imóveis e silenciosas, seus olhos arregalados fixos no buraco escuro e ameaçador. Marina levantou um dedo trêmulo aos lábios pedindo silêncio absoluto. O único som audível era o vento cortante assobiando baixinho entre os pinheiros gigantes lá fora. E então, novamente, aquela respiração assustadora, um ofegar rápido e desesperado, seguido por um gemido abafado de dor ou medo. — Quem está embaixo? Gritou Marina com a voz tremendo incontrolavelmente, agarrando com força o pedaço pontiagudo de metal que havia usado como alavanca. — Saia daí imediatamente ou eu chamo a polícia agora mesmo! O silêncio pesado que se seguiu foi absolutamente total e opressivo. Até mesmo os pássaros que cantavam nas árvores pareciam ter emudecido completamente de repente. Marina inclinou-se um pouco mais para frente sobre a abertura escura, seu coração batendo tão violentamente e forte que doía fisicamente no peito. As crianças haviam recuado instintivamente contra a parede metálica do fundo, encolhidas e abraçadas umas às outras com terror estampado nos rostos infantis. — Por favor, tentou novamente Marina, sua voz saindo mais suave, mas ainda tremendo visivelmente. — Se tem alguém aí embaixo, responda agora. Não vamos machucar você de jeito nenhum. Temos crianças pequenas aqui. Por favor, responda. E então, como um sussurro fantasmagórico saído diretamente das entranhas escuras da terra úmida, uma voz fraca e rasposa, definitivamente masculina e absolutamente aterrorizada, respondeu num português quebrado e desajeitado com sotaque estrangeiro muito estranho. — Socorro, por favor, imploro. Não deixem eles me acharem aqui. Não gritem chamando ninguém, por favor. Marina quase deixou cair o pedaço pesado de metal no susto. Seus joelhos falharam completamente e ela teve que se apoiar com urgência na borda irregular do piso podre para não cair de bruços no chão. Havia um homem real escondido num buraco profundo cavado embaixo do trailer abandonado. Seu primeiro pensamento automático foi de terror completamente paralisante. Devia ser um criminoso perigoso fugindo da justiça, um bandido procurado, talvez até o próprio alemão Klaus que diziam estar morto há anos. Seus filhos estariam em perigo terrível e imediato? Olhou rapidamente para Gabriel,
que tremia visivelmente, mas segurava uma pedra grande e pesada na mão, pronto e disposto a defender suas irmãs menores de qualquer ameaça. O medo inicial de Marina transformou-se instantaneamente numa fúria absolutamente protetora e maternal. "Saia daí agora mesmo", ordenou com voz dura e ameaçadora. "Saia já com as mãos bem visíveis onde eu possa ver claramente. Não vou repetir isso de novo." Mas a única resposta audível foi uma tosse seca e prolongada, seguida por um gemido profundo de dor física intensa. "Não, não consigo subir sozinho. Estou muito machucado, muito fraco. Por favor, senhora, água, só um pouco de água. Eles estão me procurando por toda parte." A voz soava surpreendentemente jovem, não carregava nenhum tom ameaçador ou violento. Apenas pura e absoluta desesperação humana. Marina estava completamente paralisada, presa entre o medo instintivo por seus filhos pequenos e a súplica angustiante daquela voz misteriosa. O que deveria fazer exatamente? Correr desesperada até a cidade? Levaria horas intermináveis de caminhada e ela absolutamente não podia deixar seus filhos sozinhos ali, nem tampouco arrastá-los perigosamente pela mata fechada de volta ao povoado com um desconhecido potencialmente perigoso escondido embaixo de sua casa precária. Com o coração disparado na garganta apertada, Marina tomou uma decisão arriscada, mas necessária. Precisava ver com seus próprios olhos. Precisava saber exatamente a que tipo de ameaça estava se confrontando. "Gabriel", disse tentando desesperadamente manter a voz firme e controlada. "Leve suas irmãs para fora imediatamente. Fiquem todos juntos perto daquela araucária grande e velha e não se movam dali por nada. Não entrem de volta aqui por motivo nenhum até que eu chame vocês pessoalmente. Entenderam? Agora, vão logo." Gabriel, mesmo claramente assustado, obedeceu prontamente, agarrou firmemente as gêmeas pelas mãozinhas frias, ergueu Pedro nos braços magros e guiou-os apressadamente para fora do trailer através da porta torta. Marina esperou pacientemente até ouvir suas vozes infantis se afastarem completamente. Sozinha, finalmente no trailer silencioso, com o buraco negro respirando ameaçadoramente a seus pés descalços, acendeu com mãos trêmulas a única vela grossa de sebo que possuíam. A chama fraca piscou e balançou violentamente no ar. "Vou descer a vela agora", anunciou em voz alta e clara. "Vou ver quem você é de verdade. Se tentar qualquer coisa contra mim, juro pela vida dos meus 4 filhos que vou machucá-lo gravemente." Segurando a vela derretendo com uma mão trêmula e o tubo pontiagudo de metal com a outra mão suada, ajoelhou-se cuidadosamente e baixou a luz fraca em direção à escuridão profunda e ameaçadora. O ar gelado que subia daquele buraco cheirava fortemente a terra úmida e compactada, e a algo mais indefinível, um cheiro perturbador de doença e morte iminente. E o que a luz fraquinha e oscilante da vela revelou gradualmente fez com que ela sufocasse um grito horrorizado. O buraco não era extremamente profundo. A iluminação precária revelou paredes irregulares de terra marrom compactada, claramente escavadas à mão com ferramentas improvisadas ao longo de dias ou semanas. Devia ter uns 2,5 metros de profundidade total, espaço suficiente para que uma pessoa adulta conseguisse se sentar desconfortavelmente, mas definitivamente não o bastante para ficar de pé ereto. Havia alguns buracos toscos e irregulares cavados estrategicamente na parede vertical de terra, funcionando precariamente como degraus improvisados. O cheiro nauseante de doença grave e medo animal era muito mais forte e insuportável agora. "Vou descer até aí", disse Marina, sua voz rouca ecoando estranhamente no espaço confinado e claustrofóbico. "Não vou te machucar, só quero ver seu rosto." Deixou o tubo de metal cuidadosamente no chão ao alcance imediato de sua mão direita, mas desceu segurando apenas a vela fumegante. Seus pés descalços e calejados procuraram tateando os buracos irregulares na parede de terra dura. O ar lá embaixo era absolutamente gelado e viciado de oxigênio. Quando seus pés finalmente tocaram o fundo de terra batida e compactada, ergueu a vela tremendo.
E o que enxergou naquela luz fraca fez com que seu sangue congelasse completamente nas veias pulsantes. Encolhido pateticamente no canto mais distante e escuro, feito um animal ferido esperando a morte, havia um rapaz jovem, definitivamente não um homem adulto experiente, apenas um adolescente assustado. Não devia ter mais que 21 ou 22 anos no máximo. Era de pele naturalmente clara, ou pelo menos havia sido, sobre aquela camada espessa e repugnante de sujeira acumulada, lama seca e sangue escuro coagulado. Seu cabelo loiro sujo estava completamente emaranhado e grudado. Vestia o que um dia foram calças jeans azuis e uma camiseta simples de algodão branco, agora reduzidas a trapos imundos e fedorentos, endurecidos os tiços de sangue ressecado. Uma de suas pernas estava estendida num ângulo completamente antinatural e obviamente errado, grotescamente inchada e arroxeada, com 2 tábuas sujas amarradas grosseiramente aos lados usando tiras rasgadas de tecido ensanguinado, um entabilhamento tosco e desesperado feito por mãos amadoras. Seu rosto jovem estava terrivelmente desfigurado por hematomas violentos e profundos. Um dos olhos estava completamente fechado e inchado pela contusão grave. Seu lábio inferior estava partido ao meio e suas mãos estavam absolutamente destroçadas e irreconhecíveis, as unhas arrancadas ou quebradas até a carne viva, os nós dos dedos em carne hósta e sangrenta, como se tivesse tentado cavar terra dura ou pedra com elas desesperadamente. Mas eram seus olhos, o único olho ainda visível e funcional que estava aberto e fixo nela, transbordando um terror tão puro, tão visceral e animal, que Marina sentiu uma punhalada aguda de compaixão no fundo do estômago apertado. "Meu Deus do céu!" sussurrou Marina, sentindo lágrimas quentes brotarem incontrolavelmente. "Pelo amor de Deus, menino, o que fizeram com você?" O jovem tremeu tão violenta e convulsivamente que seus dentes castanhetearam alto e ruidosamente. Encolheu-se ainda mais impossível contra a parede fria de terra úmida, erguendo suas mãos mutiladas como se pudesse se proteger de mais pancadas. "Não, não me entregue para eles", suplicou desesperadamente, e sua voz era um grasnido rouco e doloroso. O português completamente quebrado por um sotaque inconfundivelmente americano. "Por favor, senhora, pelo amor de Deus misericordioso, não deixe que me encontrem aqui. Vão me matar com certeza absoluta. Juro que vão me assassinar. Prefiro morrer aqui sozinho neste buraco." Marina sentiu fisicamente seu coração se partir em pedaços dolorosos. Não era o alemão Klaus morto há anos, não era um assassino perigoso procurado. Era apenas um garoto, um americano completamente perdido e aterrorizado, escondido debaixo da terra fria como um bicho selvagem mortalmente ferido. O medo que sentia instintivamente por seus filhos ainda estava presente e forte, mas agora estava completamente misturado com uma compaixão absolutamente avassaladora e maternal. "Acalme-se, por favor", disse suavemente, abaixando-se devagar em posição de cócoras para não assustá-lo ainda mais. "Não vou entregar você para ninguém, não vou machucar você. Juro isso pela vida dos meus 4 filhos, juro solenemente." O rapaz olhou-a fixamente com desconfiança. O terror no seu único olho, lutando visivelmente contra um frágil vislumbre de esperança desesperada. Quem é você exatamente?" "Meu nome é Marina Oliveira. Acabei de me mudar para este trailer abandonado hoje. Faz apenas alguns dias, na verdade." Mostrou-lhe suas mãos sujas de lama e madeira podre como prova. "Não sabia que havia alguém escondido aqui embaixo. Absolutamente ninguém me informou nada sobre isso." "Se mudou?" O rapaz piscou completamente confuso e desorientado. "Este lugar estava completamente abandonado há anos. Estou escondido aqui, estou aqui faz muito, muito tempo." "Pois não está mais abandonado não", disse Marina com firmeza inabalável. "Agora é meu oficialmente. É minha casa legal. E você, qual é seu nome completo?" O rapaz hesitou visivelmente, seus olhos indo nervosamente do rosto cansado de Marina para a abertura escura lá em cima, como se estivesse calculando mentalmente se podia realmente confiar nela ou não. Finalmente, com voz quase completamente inaudível, respondeu tremendo: "Ryan. Me chamo Ryan Coleman."
Ryan, repetiu Marina suavemente, experimentando o nome estrangeiro. O nome soava absolutamente estranho e deslocado na umidade sufocante daquele buraco fétido. Há quanto tempo exatamente você está aqui embaixo, Ryan? O rapaz olhou para a escuridão ao redor como se estivesse tentando contar os dias intermináveis nas paredes de terra. Não sei ao certo. Muito tempo. A perna, acho que foi quebrada faz umas 3 semanas, talvez até mais. Perdi completamente a conta dos dias e das noites. Marina sentiu um nó apertado e doloroso na garganta. 3 semanas inteiras ou mais. Este pobre garoto havia estado sobrevivendo agonizantemente num buraco escuro debaixo da terra, gravemente ferido e completamente sozinho, enquanto ela mesma lutava desesperadamente por um teto miserável na cidade próxima. E o que você comeu todo esse tempo? Como sobreviveu? Ryan baixou o olhar envergonhado e derrotado. Tinha uma mochila pequena com algumas barras de cereal e granola. Acabaram faz uns 7 dias atrás, talvez 8. A água tinha uma garrafa plástica, mas acabou também. Estava lambendo a umidade que escorre pelas paredes de terra. O estômago de Marina contraiu-se violentamente. E sua perna quebrada? O que aconteceu exatamente? Esses hematomas todos horríveis? Ryan fechou seu único olho são firmemente, como se estivesse revivendo intensamente aquele momento traumático e doloroso. Me jogaram, não me empurraram com força da caminhonete em movimento. Tentei correr pela mata, mas me alcançaram facilmente. Me bateram brutalmente com coronhas pesadas de rifles. Achei que iam me executar ali mesmo, no meio da floresta. Quebraram minha perna no chão com chutes violentos. Depois riram da minha dor e simplesmente foram embora. Me deixaram largado ali, sangrando para ser devorado pelos animais selvagens. Quem? Perguntou Marina com urgência. Sua voz mal passava de um sussurro aterrorizado. Quem fez isso com você? O terror absoluto voltou instantaneamente ao rosto machucado de Ryan, tão intenso e visceral que Marina instintivamente recuou meio passo. Eles, os homens que trabalham para o Senhor Augusto, os seguranças armadas da madeireira grande, os capangas dele. A madeireira, o mesmo lugar exato onde o capataz nojento havia feito aquela proposição indecente e humilhante para ela dias atrás. Marina sentiu um arrepio gelado percorrer toda sua espinha curvada. Senhor Augusto era dono de metade da cidade inteira, um homem extremamente poderoso e temido por todos, do qual se dizia controlar absolutamente tudo, desde o comércio de madeira ilegal até a polícia municipal corrupta e os políticos locais. Eles estão me caçando ativamente, sussurrou Ryan aterrorizado, as lágrimas finalmente abrindo caminho doloroso pela camada grossa de sujeira em seu rosto ferido. Ofereceram dinheiro grande por mim, ouvi no povoado antes de conseguirem me capturar, 80 mil cruzados. 80 mil por encontrar e entregar o gringo espião vivo ou morto. 80 mil cruzados. Era uma fortuna absolutamente inimaginável para alguém como Marina. Com aquele dinheiro todo, ela poderia facilmente comprar uma casa de verdade e confortável em Porto Alegre, matricular seus 4 filhos numa escola particular decente, viver sem medo constante, sem fome diária. Absolutamente tudo o que precisava fazer era simplesmente sair daquele buraco fedorento, caminhar calmamente até a cidade, procurar o Senhor Augusto ou seus capangas e informar exatamente onde o americano estava escondido. Isso sozinho garantiria completamente o futuro seguro de seus 4 filhos amados. Antes de continuar com essa história incrível, queria pedir um favorzinho especial para você que está acompanhando até aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos emocionantes. E me conta aqui nos comentários, você teria coragem de descer num buraco escuro e desconhecido encontrado embaixo do chão da sua própria casa? O que seu coração mandaria fazer nessa situação impossível? Estou muito curiosa para ler suas respostas sinceras. Agora, vamos continuar, porque o que acontece a seguir vai deixar você sem fôlego até o último segundo.
Mas então Marina realmente olhou, verdadeiramente olhou para aqueles olhos apavorados e suplicantes, aquele corpo jovem completamente quebrado e destruído, aquele menino estrangeiro, porque era exatamente isso que ele era, apenas um menino longe de casa. Olhou para suas próprias mãos, calejadas e machucadas de tanto lavar roupas sujas de desconhecidos, de arrancar madeira podre para dar um teto digno aos seus filhos, e Marina soube no fundo da alma que não havia escolha real. Não havia realmente. Vou buscar comida e água limpa, disse finalmente com voz trêmula, mas cheia de convicção. Você precisa comer urgentemente e fazer algo para essa perna horrível. Está muito mal, muito infectada. Depois vamos descobrir juntos o que fazer. Me vai denunciar para eles? Perguntou Ryan, tremendo incontrolavelmente de medo. Marina olhou-o diretamente nos olhos inchados e disse a verdade absoluta que sentia nas entranhas. Não vou fazer isso. Mas você precisa me contar sua história completa. Precisa me explicar como chegou até aqui, por que te chamam de espia, por que te procuram com tanta determinação. Preciso entender em que estou metendo meus filhos inocentes exatamente. Ryan assentiu devagar com a cabeça, o alívio inundando visível seu rosto machucado, embora o terror permanecesse ali firmemente agarrado a ele como uma segunda pele. Marina subiu os degraus toscos de terra com dificuldade, seu corpo pesado, não apenas pelo esforço físico, mas pelo peso esmagador da decisão arriscada que acabara de tomar conscientemente. Uma decisão perigosa que colocava seus 4 filhos pequenos exatamente na mesma linha de tiro mortal que aquele rapaz americano ferido. Já lá em cima, chamou Gabriel com urgência. Venham rápido todos, mas em completo silêncio. As crianças entraram correndo apressadas, suas carinhas pálidas de medo acumulado. O que era aquilo, mãe? Era um fantasma de verdade? Marina abraçou-os a todos com força desesperada, seu coração batendo violentamente contra as costelas. Escutem-me com muita atenção, disse com voz baixa, mas urgente, ajoelhando-se cuidadosamente para olhá-los diretamente nos olhos assustados. Não é fantasma nenhum, é uma pessoa de verdade, um rapaz jovem. Ele está muito gravemente ferido e está com muito medo. Está se escondendo ali embaixo. Os olhos de Gabriel arregalaram-se completamente. Se escondendo de quem exatamente? É um ladrão perigoso? Não, disse Marina com absoluta firmeza. Pessoas muito más o machucaram brutalmente, gente poderosa da cidade. Agora, me ouçam com atenção máxima. Isto é a coisa mais importante que já pedi na vida de vocês. Ninguém, absolutamente ninguém, pode saber que ele está escondido aqui conosco. Entenderam perfeitamente? Nem os amigos que fizeram no povoado, nem o seu Joaquim do mercado, nem o padre Antônio, ninguém mesmo. Se vocês falarem qualquer coisa para alguém, essas pessoas más virão aqui. E não vão apenas levar ele embora, vão nos machucar também, vão machucar a todos nós. Vocês compreendem o perigo real? As crianças assentiram solenes, seus rostos infantis carregando o peso impossível de um segredo que mal conseguiam compreender completamente. Prometam pelo papai de vocês, sussurrou Marina com lágrimas nos olhos. Prometemos pela memória do papai, disse Gabriel com voz de criança tentando desesperadamente soar como homem adulto. As gêmeas e Pedro repetiram a promessa em uníssono choroso. Marina olhou para o buraco aberto no chão. Aquele buraco não podia mais servir como esconderijo seguro. Era uma armadilha mortal. Ela não podia arriscar que uma de suas crianças caísse acidentalmente ali dentro no escuro. Com a ajuda esforçada de Gabriel, arrastaram o colchão fedorento que haviam jogado fora dias atrás e o posicionaram cuidadosamente sobre a abertura perigosa, cobrindo-o estrategicamente com tábuas soltas e o restante das folhas secas de araucária. Não era um disfarce perfeito de jeito nenhum, mas pelo menos camuflava razoavelmente a entrada escura. Agora, Ryan estava completamente exposto e vulnerável no único cômodo que possuíam. Se alguém da cidade viesse visitá-los inesperadamente, ele não teria absolutamente onde se esconder rapidamente.
A prioridade absoluta e urgente era a perna gravemente infectada. O cheiro forte que emanava dela era inconfundivelmente de tecido necrosado, cheiro de morte aproximando-se. Marina mandou Gabriel e Júlia correrem de volta ao córrego distante. Me tragam a água mais limpa que conseguirem encontrar e prestem atenção. Se ouvirem barulho de motor de carro ou vozes estranhas se aproximando, corram de volta imediatamente e me avisem antes de qualquer coisa. Gabriel assentiu sério e partiu correndo pela mata com a irmã. Marina desceu novamente ao buraco fétido, levando consigo o único copo de plástico rachado que possuíam, cheio até a borda com água fresca que as meninas haviam buscado pela manhã cedo. Ryan, disse ela suavemente, estendendo o copo em direção aos lábios rachados dele. Beba devagar, muito devagar. Seu estômago vazio não está acostumado. Ryan agarrou o copo desesperadamente com suas mãos destroçadas e trêmulas, bebendo avidamente, a água limpa escorrendo por seu queixo sujo, lágrimas de alívio puro misturando-se com o líquido precioso. Era como testemunhar um morto voltando milagrosamente à vida. Bebeu quase todo o conteúdo num só fôlego antes que Marina gentilmente tirasse o copo de suas mãos. Devagar, rapaz, vai fazer mal beber rápido demais. Agora preciso te ajudar a subir. Você não pode ficar mais tempo aqui embaixo, vai morrer de infecção. Não, não é seguro lá em cima, protestou Ryan fracamente. Aqui embaixo eles não me encontram. Ryan, você vai morrer aqui se ficar, disse Marina com dureza necessária. Essa perna está apodrecendo, preciso limpar, preciso ver o estrago. Lá em cima, ao menos tenho luz do dia e posso cuidar de você minimamente. Aqui embaixo, você está apenas esperando a morte chegar. O processo de tirar Ryan daquele buraco foi absolutamente agonizante para ambos. Ele era mais alto que Marina e, embora estivesse perigosamente magro e desidratado, era peso morto difícil de manobrar. Marina posicionou-se abaixo dele com esforço sobre-humano, tentando fazer com que ele se apoiasse em seus ombros doloridos. No primeiro movimento brusco, Ryan soltou um grito abafado de dor tão intensa que Marina congelou completamente, escutando atenta, mas a mata ao redor permaneceu silenciosa e indiferente. Vamos tentar de novo, ordenou ela com falsa confiança, empurrando, puxando, com Ryan meio inconsciente, delirando de dor insuportável. Depois de 15 minutos torturantes, conseguiram finalmente subir os degraus irregulares de terra. Puxá-lo pela abertura estreita foi a pior parte de todas. Sua perna quebrada e infectada bateu violentamente no canto irregular do piso podre e Ryan desmaiou completamente por longos segundos assustadores. Marina, descobrindo uma força física que não sabia possuir, arrastou-o sozinha pelo chão imundo do trailer até o canto mais seco e protegido, onde as crianças haviam estado dormindo amontoadas sobre as folhas de araucária. Quando recuperou a consciência dolorosa alguns minutos depois, estava deitado sobre aquele monte improvisado de folhas secas, olhando confuso para os rostos assustados de 4 crianças brasileiras que o observavam com medo e curiosidade misturados, como se fosse um animal completamente estranho e exótico. Marina estava ofegante, descontroladamente, todo o corpo queimando de dor pelo esforço monumental. "Este é Ryan", anunciou ela aos filhos, sua voz soando estranha no silêncio tenso. "Está muito doente e com muito medo. É nosso segredo sagrado. Entenderam todos? Nosso maior segredo da família." Ela olhou longamente para o buraco aberto no piso. Aquele buraco não era mais refúgio. Era uma cova aberta. Não podia arriscar acidentes fatais. Com Gabriel ajudando, cobriram a abertura perigosa da melhor forma possível. Não era a solução perfeita, mas era o que tinham. A prioridade era a perna necrosada. Marina improvisou talas melhores usando pedaços de madeira reta que Gabriel encontrou, amarrou-as firmemente com tiras rasgadas de sua própria saia. Ryan gritou e desmaiou novamente de dor. Quando acordou, Marina estava limpando cuidadosamente os ferimentos expostos com água fria e um pano que já foi branco. A infecção era óbvia e aterrorizante. A pele ao redor da fratura estava vermelha escura, quente ao toque, com listras escuras subindo pela coxa. Ele precisava de antibióticos urgentemente ou perderia a perna inteira, talvez a vida.
Mas como conseguir remédio sem levantar suspeitas mortais? Agora conta a tua história, Ryan, disse Marina, sentando-se pesadamente no chão ao lado dele. Preciso saber tudo. Ryan respirou fundo dolorosamente e começou. Sou estudante da Universidade do Texas. Estudava biologia, conservação ambiental. Vim para o Brasil como voluntário para um projeto de pesquisa sobre desmatamento ilegal na Mata Atlântica aqui no Sul. Marina sentiu compreendendo. A Madeira, a empresa do Sr. Augusto, tinha uma câmera fotográfica profissional, continuou Ryan com voz fraca. Estava documentando, fotografando secretamente. Não era só madeira comum, não. Eram árvores centenárias protegidas por lei. Os caminhões saíam sempre à noite, carregados com troncos enormes dessas árvores antigas. Usavam rotas que não aparecem em mapa nenhum oficial. Mas não era apenas madeira que transportavam, Marina, disse Ryan, sua voz caindo para um sussurro apavorado apesar de estarem completamente sozinhos. Era outra coisa muito pior. Uma noite, segui os caminhões escondido. Saíram completamente da rota normal da madeira e entraram por um vale estreito que não consta em mapa algum. Dirigi meu jipe velho o mais longe que consegui e depois segui a pé na escuridão. Havia uma pista de pouso clandestina, pequena, apenas terra batida, mas iluminada com geradores barulhentos. Ele parou para engolir seco, o trauma vívido em seu rosto. Vi descarregarem os troncos enormes, mas descobri que muitos estavam completamente ocos por dentro. Tiravam pacotes grandes embrulhados em lona impermeável e fita adesiva e carregavam armas novas, fuzis, nos mesmos troncos ocos. Era troca, contrabando organizado. Vi o próprio Sr. Augusto ali pessoalmente coordenando tudo, conversando em inglês fluente com homens que definitivamente não eram brasileiros, vestindo roupas caras importadas. E vi o delegado da polícia, o comandante Silva, recebendo uma maleta preta volumosa diretamente das mãos dele. Eu estava escondido completamente entre as pedras grandes, continuou Ryan, seu corpo tremendo violentamente com a lembrança traumática. Estava tirando fotos com lente telefoto. Tinha que registrar aquilo como prova, precisava de evidências concretas. Mas pisei numa lata velha. Um barulho pequeno, mas suficiente. Um dos guardas armados me ouviu, gritou alertando os outros. Começaram a atirar na minha direção. Corri mais rápido que nunca na minha vida inteira, de volta tentando alcançar meu jipe. Mas eles eram muito mais rápidos e conheciam cada trilha. Me cercaram facilmente. As lágrimas corriam livremente agora por seu rosto machucado. Me agarraram brutalmente, me arrastaram de volta à clareira iluminada, bem na frente do Sr. Augusto. Ele nem sequer olhou para mim como se eu fosse humano. Apenas disse friamente: "Tirem a câmera e destruam tudo. E quanto a ele, garantam que os animais selvagens façam o serviço de limpeza esta noite. Que pareça acidente, que o gringo curioso se perdeu e caiu de um penhasco." Marina fechou os olhos com força, imaginando o terror absoluto. Me espancaram. Todos eles participaram, com botas pesadas, com as coronhas dos rifles. Perguntavam gritando para quem eu trabalhava realmente. DEA americana, governo brasileiro. Eu gritava desesperado que era apenas estudante universitário, que só me importava com as árvores protegidas, mas não acreditaram ou simplesmente não se importaram com a verdade. O comandante Silva, ele foi quem quebrou minha perna intencionalmente. Pulou com todo o peso sobre ela. Ouvi o osso estalar e quebrar, e depois todos riram da minha agonia e simplesmente foram embora me deixando. Me deixaram jogado, sangrando no meio da floresta escura, a quilômetros de qualquer lugar habitado, com minha perna destroçada, sangrando, esperando que eu morresse. "Mas como conseguiu chegar até aqui?" perguntou Marina, a confusão misturada com horror. "Se te deixaram tão longe assim?" "Não sei explicar. Tentar novamente." "Continuar direito", sussurrou Ryan com a voz embargada.
Me arrasquei, não faço ideia por quanto tempo exatamente. Foram dias inteiros ou talvez apenas uma noite interminável de agonia. Desmaiava de dor e acordava encharcado de chuva. Tinha uma sede desesperadora. Sabia apenas que precisava me mover, me afastar daquele lugar maldito. Minhas mãos... Ele levantou suas mãos mutiladas e ensanguentadas como evidência dolorosa. Me arrastava, usando só minhas mãos, pelos galhos, pelas pedras, pela lama. Vi este trailer de longe, parecia completamente abandonado há décadas. Pensei que seria um refúgio onde pudesse ao menos morrer protegido da chuva e dos animais. Me arrastei pela porta que estava caída no chão. Achei que ia apenas deitar aqui e morrer em paz, mas debaixo de um teto ao menos. Estava deitado exatamente aqui, neste chão imundo, tremendo de frio e febre, e senti que as tábuas do piso estavam soltas embaixo de mim. Não sei explicar porquê, foi puro instinto de sobrevivência animal. Empurrei com as últimas forças, descobri o buraco cavado. Pensei imediatamente: aqui embaixo na escuridão, eles nunca vão me encontrar. Aqui estou seguro. Me deixei deslizar para dentro. Foi uma tortura indescritível por causa da perna quebrada, mas consegui puxar as tábuas de volta sobre minha cabeça. E fiquei ali embaixo no escuro, ouvindo, esperando que eles voltassem para me encontrar e terminar o serviço, esperando simplesmente morrer sozinho. E então hoje ouvi você, ouvi suas crianças brincando. Pensei aterrorizado que eram eles que tinham voltado finalmente para me executar. O silêncio que se seguiu foi denso e pesado, carregado com o peso esmagador da verdade acabada de confessar. Marina entendia perfeitamente agora. Este rapaz americano não havia simplesmente testemunhado um crime qualquer. Ele havia visto e fotografado o coração podre do império criminoso do Senhor Augusto. E os 80 mil cruzados de recompensa não eram pagamento por informação, eram o preço sangrento para silenciá-lo permanentemente, para sempre. Marina ficou sentada imóvel no frio do trailer precário. O silêncio era absoluto e opressivo, quebrado apenas pela respiração sibilante e difícil de Ryan e pelo pingar constante de água de condensação nas paredes metálicas. 80 mil cruzados. Narcotráfico internacional, contrabando de armas, polícia completamente corrupta, o Senhor Augusto controlando tudo. Cada palavra que Ryan havia confessado era mais um prego sendo martelado em seus próprios caixões. Ela havia se mudado para um trailer abandonado e miserável simplesmente para escapar da fome e havia caído diretamente na boca aberta, não de um lobo comum, mas de um monstro poderoso e implacável. Seu primeiro instinto continuava sendo puramente animal e maternal, cobrir aquele buraco maldito de volta. Fingir convincentemente que nunca havia visto nada, agarrar seus 4 filhos preciosos e correr. Correr sem olhar para trás uma única vez, mesmo que não tivessem absolutamente lugar nenhum para ir. O que valia realmente a vida deste rapaz estrangeiro comparada com as vidas de seus 4 filhos inocentes? Se o Senhor Augusto descobrisse de alguma forma que ela estava escondendo e protegendo Ryan conscientemente, não se limitariam simplesmente a expulsá-los do trailer. Eles desapareceriam todos. Ela própria, Gabriel, as gêmeas Júlia e Helena, o pequeno Pedro. Seriam apenas mais uma das inúmeras histórias tristes de família pobre que tentou migrar para a cidade grande e nunca mais foi vista ou ouvida. O terror era tão físico e palpável que literalmente cortava sua respiração ofegante. Mas então, Marina verdadeiramente olhou para Ryan novamente. Realmente viu aquele ser humano destruído à sua frente. Viu o sangue seco e escuro grudado em seu cabelo loiro sujo. A maneira como seu corpo inteiro tremia incontrolavelmente de febre alta e dor crônica. Viu suas mãos completamente destroçadas, as mãos de um garoto que deveria estar escrevendo trabalhos acadêmicos numa biblioteca universitária confortável, não cavando sua própria sepultura desesperada na terra dura. E pensou intensamente em seu João Pedro falecido.
Pensou naquela última promessa solene que havia feito. Marina, cuida dos nossos meninos, me promete que eles vão ter um futuro digno. Como exatamente poderia cuidar adequadamente de seus filhos se lhes ensinasse através do exemplo concreto que estava perfeitamente aceitável deixar morrer um ser humano inocente gravemente ferido apenas por medo egoísta das consequências? Como poderia criar homens e mulheres verdadeiramente de bem, de caráter, se ela mesma se tornasse cúmplice silenciosa e covarde de um assassinato brutal por pura omissão calculada? Que tipo de lar seria aquele? Que tipo de família? Construída deliberadamente sobre os ossos de um inocente indefeso? Não, absolutamente não podia fazer isso. O dinheiro sujo não valia uma alma humana, e ela definitivamente não ia vender a sua própria alma, nem comprometer a alma em formação de seus filhos por medo paralisante. Você não vai morrer aqui neste lugar esquecido, disse Marina finalmente, sua voz tremendo visivelmente, mas transbordando uma convicção profunda que não sabia que possuía dentro de si. E eles não vão te encontrar escondido aqui. Vamos descobrir uma maneira de te proteger e te salvar. Mas como? Sussurrou Ryan, o desespero absoluto nublando seu único olho funcional. Não existe maneira possível, senhora Marina. Estou completamente acabado, condenado. Minha perna cheira à morte. Não há saída nenhuma para mim. Existe saída sim, se você parar de desistir agora, disse Marina com uma brusquidão necessária, a decisão tomada dando-lhe força renovada. Essa perna está apodrecendo rapidamente, isso é verdade. Você precisa de remédios urgentemente, precisa de antibióticos fortes. Mas primeiro vou limpar isso direito, vou fazer o que posso com o que tenho. Gabriel voltou correndo naquele momento exato com Júlia logo atrás, ambos carregando latas pesadas cheias de água limpa e gelada do córrego. A expressão no rosto de Gabriel era de determinação infantil, misturada com medo mal disfarçado. Marina pegou a água preciosa e rasgou mais tiras de sua própria saia já maltratada. Começou a lavar cuidadosa, mas firmemente a perna grotescamente inchada de Ryan, removendo camadas de sujeira brodada, sangue seco e pus amarelado. Ryan mordia o próprio punho destroçado para não gritar alto e alertar possíveis ouvidos na mata ao redor. A infecção era ainda pior do que Marina havia temido inicialmente. A pele estava vermelha viva, quase roxa em alguns pontos específicos, radiando o calor febril. Havia áreas onde a pele havia começado a necrosar, ficando escura e exalando aquele cheiro inconfundível de tecido morto. "Ele vai morrer, mãe", sussurrou Gabriel ao seu ouvido, sua voz de menino carregada de um medo que não deveria conhecer ainda. "Não se eu puder evitar de alguma forma", respondeu Marina com uma determinação férrea que surpreendeu até ela mesma. "Mas preciso de remédios, preciso de antibióticos fortes e rápidos. Não posso simplesmente ir ao posto de saúde da cidade e pedir sem levantar suspeitas. Vão querer saber para quem é, vão fazer perguntas que não posso responder." Marina ficou ali sentada em silêncio por longos minutos, sua mente trabalhando febrilmente. Então lembrou-se de algo importante: o padre Antônio. O padre idoso que havia abrigado sua família na casa paroquial por meses inteiros. Ele tinha uma farmácia pequena na sacristia, doações de remédios que distribuía discretamente para os pobres da região sem fazer perguntas inconvenientes. Se alguém poderia ajudá-la sem questionar demais, seria ele, um homem de Deus verdadeiro. "Vou precisar ir até a cidade amanhã bem cedo", disse Marina em voz alta, mais para si mesma que para os outros. "Vou falar com o padre Antônio. Ele é discreto, é bom. Mas não posso levar vocês, crianças. Gabriel, você vai ficar aqui cuidando de todos. Não deixe ninguém entrar por motivo nenhum. Se alguém vier, escondam Ryan como puderem e digam que estou no córrego buscando água." "Ele vai ficar bem sozinho?" perguntou Gabriel, olhando preocupado para o rapaz americano desmaiado de dor. "Vai ter que ficar", respondeu Marina simplesmente. "Não temos outra escolha possível neste momento." Naquela noite, Marina quase não pregou os olhos novamente.
Ficou sentada ao lado de Ryan, trocando os panos úmidos em sua testa ardendo de febre, forçando-o a beber pequenos goles de água sempre que despertava delirante. Ele falava em inglês durante os delírios febres. Chamava por alguém chamado Sarah, provavelmente namorada ou irmã distante. Chorava, pedindo perdão por algo que Marina não conseguia compreender. Ao amanhecer do dia seguinte, Marina levantou-se com o corpo doendo absolutamente em cada músculo e articulação. Arrumou-se o melhor que pôde, penteou os cabelos embaraçados com os dedos, lavou o rosto no resto da água fria. «Gabriel», disse ela com seriedade absoluta, segurando firmemente os ombros magros de seu filho mais velho. «Você está encarregada agora. Cuida de teus irmãos, cuida do Ryan. Dá água para ele de pouquinho em pouquinho. Se a febre piorar muito, molha panos e põe na testa e no pescoço dele. Não deixa ninguém entrar aqui. Ninguém mesmo. Entendeu direitinho? Sim, mãe. Pode confiar em mim». Marina beijou a testa de cada um de seus filhos, demorou-se especialmente com Pedro, que choramingava querendo ir junto, e saiu caminhando rapidamente em direção à trilha estreita que levava à estrada de chão. A caminhada de 7 quilômetros até a cidade pareceu interminável sob o sol cada vez mais forte. Suas pernas cansadas reclamavam a cada passo, mas Marina seguia em frente com determinação inabalável. Chegou à cidade pequena por volta do meio-dia, com os pés sangrando dentro das sandálias velhas e gastas. Foi direto à igreja matriz, uma construção simples de pedra no centro da praça. Encontrou o padre Antônio na sacristia escura, organizando velas e paramentos para a missa da tarde. «Padre», ela disse sem rodeios, sua voz urgente, «preciso de sua ajuda, preciso desesperadamente». O padre virou-se, seus olhos bondosos estudando-a com atenção e preocupação. «Dona Marina, criatura, como vão as coisas no trailer lá longe? Conseguindo se acomodar?» «Estamos sobrevivendo, padre, mas não vim falar disso. Preciso de remédios, antibióticos fortes». «Para você, filha, está doente?» «Não, padre, para alguém que está muito doente, muito grave. Não posso explicar mais que isso. Peço que confie em mim e não faça perguntas que não posso responder agora». O padre Antônio estudou seu rosto cansado por um longo momento de silêncio. Havia algo ali, uma urgência desesperada misturada com medo que ele reconheceu instantaneamente. «Filha», disse ele baixinho, «se está metida em algo perigoso, preciso saber para poder te ajudar adequadamente». «Não estou metida em nada errado, padre», prometeu Marina com os olhos marejados. «Estou apenas tentando fazer o que é certo, o que Jesus faria. Estou tentando salvar uma vida humana». O padre assentiu lentamente, compreendendo que não obteria mais informações naquele momento. «Espere aqui», disse ele, desaparecendo por uma porta lateral. Voltou minutos depois com uma sacola de pano contendo várias caixinhas de remédios. «Antibióticos de amplo espectro», explicou ele em voz baixa. «Analgésicos fortes, antitérmicos. Use conforme as instruções nas caixas». «E Marina», acrescentou ele, segurando sua mão calejada, «se precisar de algo mais, de qualquer coisa, volte aqui. E reze, reze muito. Deus protege os justos de coração puro». «Muito obrigada, padre», sussurrou Marina com lágrimas escorrendo. «O senhor não sabe o quanto isso significa». Ele assentiu gentilmente. «Vá com Deus, filha, e tome muito cuidado por esses caminhos». Marina saiu da igreja com a sacola preciosa escondida sob o xale, seu coração mais leve apesar do cansaço. Mas ao passar pela praça central, seu sangue congelou completamente. Encostada na frente do mercadinho do seu Joaquim, estava uma caminhonete grande e nova, e nela reconheceu a logo pintada da madeireira Santo Augusto. 3 homens conversavam em pé ao lado do veículo, todos usando botas pesadas e coletes que mal disfarçavam armas na cintura. Um deles era o capataz barrigudo que havia feito aquela proposição indecente a ela semanas atrás. Estavam mostrando algo para o seu Joaquim, parecia uma fotografia. Marina baixou instintivamente a cabeça e apressou o passo tentando passar despercebida. Mas a voz grossa do capataz a alcançou. «Ei, dona Marina!»
Ela congelou, o coração disparando. Virou-se lentamente, forçando um sorriso fraco. Sim, senhor. O capataz aproximou-se com passos pesados, os outros 2 homens o seguindo como sombras ameaçadoras. Como vão as coisas lá no seu palácio na mata? Perguntou ele com um sorriso torto debochado. Bem, obrigada. Estamos nos ajeitando aos poucos. Deve ser solitário lá longe, tão isolado, disse ele chegando mais perto, invadindo desconfortavelmente seu espaço pessoal. Não vê nem ouve nada de estranho por lá, ou vê? Marina sentiu o suor frio escorrer por suas costas. Nada não, senhor. Só árvores e bichos do mato mesmo. Por que pergunta? O capataz estudou seu rosto atentamente, procurando sinais de mentira. Estamos procurando alguém, disse ele finalmente, puxando uma fotografia amassada do bolso da camisa. Um gringo jovem, cabelo claro, alto. Estava metendo o nariz onde não devia e sumiu faz umas semanas. Oferecemos boa recompensa por informação que leve até ele. 80 mil cruzados contados. Marina forçou-se a olhar para a fotografia que ele segurava. Era Ryan, sem dúvida nenhuma, mas numa foto antiga, sorrindo, saudável, irreconhecível comparado ao destroço humano escondido em seu trailer. Não, senhor, disse ela mantendo a voz firme com esforço sobrenatural. Não vi ninguém assim por lá. Como disse, é muito isolado. Mal vejo alma viva. O capataz continuou a estudá-la por mais alguns segundos eternos que pareceram horas. Se ver ou ouvir algo, qualquer coisa, venha me avisar imediatamente, entendeu? Aquele dinheiro poderia mudar sua vida e de seus filhos completamente. Sim, senhor, vou ficar atenta, mentiu Marina. Agora preciso ir, as crianças estão sozinhas. Ela afastou-se com passos controlados, cada fibra de seu ser gritando para correr desesperadamente. Só quando saiu da vista do povoado, escondida pela primeira curva da estrada, ela permitiu-se correr de verdade, correndo com tudo que tinha, a sacola de remédios batendo contra seu corpo. Chegou ao trailer quase 3 horas depois, completamente exausta, as pernas tremendo. Gabriel correu para encontrá-la. Mãe, graças a Deus, o Ryan está muito mal, muito pior. Marina entrou correndo. Ryan estava inconsciente, seu corpo sacudindo com calafrios violentos apesar do calor dentro do trailer de metal. Sua pele estava cinza, os lábios arroxeados. A perna estava ainda mais inchada, a pele brilhando perigosamente esticada. Com mãos trêmulas, Marina abriu as caixinhas de remédios. Seguindo as instruções escritas, esmagou os comprimidos de antibiótico forte, misturou com água e forçou Ryan a engolir mesmo inconsciente. Deu-lhe antitérmico, cobriu-o com panos úmidos. Durante os 3 dias seguintes, foi uma batalha desesperada pela vida de Ryan. A febre subia e descia em ondas violentas. Ele delirava constantemente, gritava, chorava, falava incoerências em 2 idiomas. Marina não saiu de seu lado, forçando remédios, água, limpando a perna putrefata repetidas vezes ao dia. As crianças ajudavam como podiam, buscando água fresca incansavelmente, fazendo silêncio, rezando baixinho como o padre havia ensinado. Na manhã do 4º dia, quando Marina já começava a perder a esperança e considerar que teria que enterrar aquele rapaz na mata, Ryan abriu os olhos. Ambos desta vez. A febre havia quebrado finalmente. Onde estou? Murmurou ele com a voz fraca, mas lúcida pela primeira vez em dias. No único lugar seguro que existe para você agora, respondeu Marina com um sorriso cansado, mas genuíno. Bem-vindo de volta à terra dos vivos, rapaz. Obrigado, sussurrou Ryan com lágrimas escorrendo. Obrigado por não me entregar, por me salvar. Não sabia que ainda existiam pessoas assim no mundo. Marina apertou gentilmente sua mão destroçada. Existem sim, Ryan. Sempre existiram e sempre vão existir. Pessoas que escolhem fazer o certo mesmo quando é perigoso, mesmo quando custa caro. Agora você precisa se recuperar e ficar forte, porque ainda não acabou. Ainda temos que descobrir como te tirar daqui com segurança e te levar de volta para casa na América. Mas vamos dar um passo de cada vez. Primeiro você precisa sarar.
Ryan assentiu fraco, fechando os olhos novamente, mas desta vez era sono reparador, não inconsciência febril. Marina olhou pela janela quebrada para a mata fechada ao redor. Em algum lugar lá fora, homens armados e perigosos procuravam pelo rapaz que ela estava protegendo. Homens poderosos que não aceitariam facilmente a derrota. Ela sabia que o tempo estava contando contra eles, que eventualmente alguém poderia vir investigar, fazer perguntas mais difíceis. Mas naquele momento, vendo Ryan finalmente descansando em paz, vendo seus filhos unidos e aprendendo sobre coragem e compaixão através do exemplo concreto, Marina soube que havia tomado a decisão absolutamente certa. Custaria? Com certeza custaria. Seria perigoso? Extremamente. Mas ela havia prometido a João Pedro criar filhos dignos, de caráter. E caráter se constrói não nas escolhas fáceis e confortáveis, mas nas escolhas difíceis e perigosas que testam quem realmente somos por dentro. Marina Oliveira, viúva, mãe de 4, moradora de um trailer miserável no meio do nada, havia escolhido a humanidade acima do medo, a compaixão acima da segurança, a vida acima do dinheiro. E essa escolha, por mais perigosa que fosse, definiria não apenas seu destino, mas o caráter eterno de sua família para sempre. Se você chegou até o final desta história incrível e emocionante, muito obrigada por acompanhar cada momento dessa jornada. Por favor, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que vão continuar te emocionando e fazendo refletir. E agora quero saber de você. O que essa história te ensinou sobre coragem e fazer o que é certo mesmo quando é perigoso? Você já passou por alguma situação onde teve que escolher entre segurança e fazer o certo? Compartilhe sua história aqui nos comentários. Vamos criar juntos uma comunidade de pessoas que acreditam na bondade humana. Suas palavras podem inspirar alguém que está passando por um momento difícil agora. Até a próxima história e lembre-se sempre, a verdadeira coragem não é não ter medo, é fazer o certo apesar do medo. Um abraço forte no coração de cada um de vocês.